Quero saudar as amadas irmãs na santa paz do Senhor, amém. Estou aqui para gravar um vídeo, irmãs, que a irmã Adriana me pediu para que eu estivesse enviando um vídeo para a devocional das minhas irmãs. Eu quero dizer para as irmãs que eu amo muito as irmãs, né? E sou grata a Deus, né? Pela vida de cada uma de vocês. E agradeço a Deus pela vida da minha irmã Adriana, que não me deixou fora dessa, né, irmã Adriana? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus, né? Eu quero deixar aqui no livro de Provérbios, no capítulo de número 31, e o verso de número 30, que diz assim, ó: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então nós vamos ver, irmãos, mulheres de Deus que trabalharam para o Senhor, né? Que fizeram a obra do Senhor, trabalhavam incansavelmente, né? Não se cansaram, trabalharam, fizeram a obra, assim como eu e você que estamos na obra de Deus, né? Porque a obra de Deus tão somente é crer no Senhor Jesus, né, irmãos? Crer na palavra dele. Nós já estamos fazendo a obra, né? Quem crê mais, quem tem fé para mais alguma coisa, faz mais alguma coisa, né? Mas quem tão somente resolver crer nessa palavra, já está fazendo a obra de Deus, amém? E eu me deparei com essa mulher de Provérbios, mas uma mulher incansável, né? Uma mulher que fazia a obra de Deus, que cuidava da sua casa. A gente não vê essa mulher pregando, não vê essa mulher por aí fazendo nada, mas a gente vê que ela era uma mulher que cuidava da sua casa, cuidava do seu esposo, cuidava dos seus filhos, da roupa, né? Ela cuidava de tudo. Então ela era uma mulher, né? Como eu e você, mas ela tinha uma coisa diferente nela. Ela tinha o temor a Deus. Assim como essas outras mulheres que fizeram a obra, elas eram temente a Deus. Nós vamos olhar para o exemplo de Abigail, irmãs. Abigail, uma mulher que tinha aquele marido mau, né? Mas ela era uma mulher prudente. Quando ela ficou sabendo da notícia que o rei Davi iria destruir toda a sua casa, ela se vestiu de uma coragem, de uma prudência e foi ter com aquele rei e foi pleitear a causa dela, irmãs. Ela não ficou de braço cruzado esperando cair do céu. E a gente vê que aquela ação dela livrou toda a sua casa, né? Também vamos ver o exemplo da juíza, né? Da Débora, uma mulher que ela se destacou no meio dos juízes. Uma mulher que estava ali na frente de uma batalha, guerreando uma guerra. E a Bíblia diz que eles ganharam aquela guerra, irmãos. Né? Uma mulher que Deus, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolheu uma mulher. Quem foi que disse que mulher, irmãos, não é bem vista por Deus? Às vezes pode ter algum machista por aí, um homem que não aceita uma mulher em cima do altar fazendo a obra. Mas a gente tem esses exemplos de mulheres que Deus pôde usar lá atrás. E hoje em dia não é diferente. Deus ele pode usar a mim, usar você, segundo a nossa disponibilidade, né, que nós temos. Temos também o exemplo, irmã, de Ana. A gente vai ver Ana ali, uma mulher que tinha uma sentença, né, irmãos? Ela não podia ter filha, ela era estéril. Mas ela não se entregou, irmãs. Diante daquela adversidade, ela foi para cima. Mas ela foi buscar onde? Ela foi buscar no vizinho, na vizinha. Ela foi discutir, brigar com Penina? Não. Penina lançava toda hora a sua infertilidade na face dela. Mas ela, irmãos, ela foi buscar na fonte, ela se dobrou diante do Pai, diante de Deus, diante daquele que pode todas as coisas. Ela clamou aquele Deus, porque ela tinha o desejo, um sonho. Ela tinha um marido, irmãs, que aquele marido, ele achava que ele era suficiente para ela. Ele disse, eu não sou melhor, mulher, do que 10 filhos.
As pessoas acham, irmão, que elas podem colocar limite nos nossos sonhos, que nós não podemos sonhar. Mas eu quero dizer para você que nós podemos sonhar sim, irmãos. Se nós estivermos sonhando os sonhos de Deus. Ana sonhava ter aquele filho, ela queria pegar aquela criança no colo. Ainda que ela só pegasse no colo e depois devolvesse para Deus, mas ela fez aquele voto com Deus, irmãos. E Deus se agradou daquele voto. Deus viu que tinha no coração de Ana aquele desejo. E mesmo ela tendo aquele filho, ela engravidou daquele filho, irmãos. E ela entregou aquele filho. Aí eu pergunto para você, Ana ficou sem filho? Não, porque Deus, irmãos, Deus fartou Ana de filhos. Ana teve mais 5 filhos ali, irmãos. Deus, quando Ele nos abençoa, irmãos, a nossa bênção, muitos vão sobejar dessa bênção. Porque Deus, Ele vai nos dar uma coisa grande, Ele não vai... Às vezes nós pedimos coisas para Deus e achamos que vai vir só aquilo que nós pedimos. Mas Deus, Ele nos farta, irmãos, de bênção. Ele nos farta, irmão, do nosso sonho, daquele sonho que nós sonhamos. Irmãos, e quando eu olho para essa mulher de Provérbio, irmãos, eu vejo uma mulher temente a Deus. E essas outras mulheres também. Nós devemos olhar para o exemplo dessas mulheres, sim, irmãs. Mas quando nós olhamos para essas mulheres, elas vão apontar para Cristo. Quem foi que se desproveu de tudo que tinha para entregar a vida, irmãos, por nós? Senão Jesus Cristo. Ele, irmãos, irmãs, ele veio e ele entregou a vida dele por nós, por mim e por você. Então, esse é o exemplo maior de devoção, irmãs, de entrega. É Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós temos que ter como exemplo esse Deus. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, irmãos, nós vamos nos deparar com um Cristo, irmão, que se desprendeu de tudo e veio ao mundo e morreu, se entregou naquela cruz, morte de cruz, irmão, por nós. Para que hoje, irmãos, nós tivéssemos esse exemplo maior que é Ele. Que nós possamos, irmãs, ser como Cristo. Tomar decisões, irmãs, guiadas por Cristo. Que nós, a palavra de Deus fala assim: enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, né? Tudo isso, irmãs, não vale nada. Nós temos que fazer essas coisas, temos que nos arrumar, temos que nos adornar, né? Temos que nos cuidar, mas nós temos que fazer algo maior, que é ter esse temor. No livro de Provérbios, no livro de 1 Pedro, irmãos, no capítulo de número 3 e o verso número 2, assim: considerando a vossa vida casta, em temor. Então nós temos que ter uma vida casta, irmãos, e em temor a Deus. E no 3 ele diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Essa é a receita. Não devemos ser pessoas, irmãs, muitas das vezes bem arrumadas por fora, bonitas. Tudo isso tem que ter, como eu já falei. Mas não como um manequim que você põe na frente da loja, põe aquela roupa no manequim e fica ali de destaque. Nós temos que ser pessoas bonitas por fora também, arrumada, adornada, mas no nosso interior, irmãs, tem que ser preenchido com o Espírito Santo de Deus, né? Fazendo a vontade do Pai. Ele te chamou para quê? Para que Jesus te chamou? Para fazer a vontade dele. Então que nós possamos, irmãs, ter uma vida casta, ter esse espírito dentro de nós, espírito manso e quieto. E em todo tempo que nós viemos realizar, irmãs, a vontade do nosso Pai, assim como essas mulheres fizeram, né?
e não esquecendo o principal, o temor. Que o Senhor nos abençoe. Fique na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.